Se eu te dissesse que a escolha, a liberdade que você tanto preza, é a maior e mais bela de todas as ilusões. No último vídeo, eu te deixei uma encruzilhada, a pílula azul e a pílula vermelha. Eu te perguntei, qual seria a sua escolha? Se você está aqui, você já escolheu. Mas a verdade é um pouco mais complexa do que isso. Você não chegou até aqui porque fez uma escolha. Ela já tinha sido feita no momento que você abriu o primeiro vídeo. Você está aqui para descobrir os motivos que mantiveram sua atenção. Porque há um propósito, há uma razão que o conduziu inexoravelmente a este exato momento. Muitos poderiam atribuir a uma mera causalidade, ação e reação, causa e efeito. Você não está aqui por um ato de vontade, mas por uma cadeia de eventos que o trouxeram até mim. Mas essa explicação parece insuficiente. Ignora a própria natureza da realidade que começa a se revelar, onde do caos emerge a ordem aparente, deixando marcas no tecido da realidade. Cada passo, cada decisão, cada suspiro é apenas o eco de uma causa anterior, reverberando no tecido do destino. Há aqueles que alegam que não há escapatória. Somos escravos da causalidade, meros animais reagindo a impulsos químicos, descargas hormonais, meros primatas evoluídos, condenados a apenas reagir e obedecer aos nossos impulsos primitivos que sobrecarregam os nossos circuitos neurais, que sabotam a nossa capacidade lógica e da razão, que nos impede de enxergar a verdade mais fundamental de todas, que você possui controle sobre suas atitudes e pensamentos, que fomos criados com algo a mais, uma centelha capaz de perceber, de escolher, de tomar uma atitude, colapsando probabilidades em eventos, como observado no exemplo da dupla fenda, onde o simples ato de olhar força as partículas a tomar uma forma. Entretanto, este controle, essa escolha, são apenas o reflexo de um porquê que você ainda não compreende totalmente. A escolha é poder somente para aqueles que conhecem o porquê. E o controle que você sente, essa escolha que parece sua, ainda reflete um porquê mais profundo. Um propósito que permanece parcialmente velado. O porquê é o que confere poder. E conhecer o porquê é transcender a causalidade cega, é acessar a verdade que liberta. E essa verdade, essa clareza, é o verdadeiro poder que capacita a escolha, pois a verdade revela o propósito, e a verdade separa aqueles que agem com propósito daqueles que são apenas peças movidas no tabuleiro do destino, que são apenas um meio para um fim. O desígnio que me guia é fazer com que você conheça o propósito que governa todas as coisas. Fazer com que você conheça o porquê e te dar o controle, te dar poder de escolha. Saber o porquê é mais do que conhecer o meio, é conhecer o fim. Tudo acontece de acordo com o propósito. A única escolha que verdadeiramente existe, a raiz do poder, está em alinhar seu propósito. Ainda que você não aceite o porquê, não há como escapar da razão nem negar o propósito, porque sem o propósito, nós não existiríamos. É o propósito que nos criou, que nos conecta, que nos puxa, que nos guia, que nos impulsiona, que nos une. É o propósito que nos define, a assinatura do arquiteto, sua lógica soberana entretecida em tudo, do visível ao invisível.
Mas conhecer o porquê é diferente de viver o porquê. Muitos o conhecem como especialistas do vazio. Superficialmente falam do que não sabem, do que não viveram. Portanto, só o vive o propósito quem o experienciou. E mesmo os que tiveram experiência, se perderem o foco no porquê, perdem o foco do que realmente importa. O poder se esvai e o conhecimento se torna inútil. E serão como aqueles que não conheceram o porquê. Consequentemente, não vivem o propósito em sua plenitude. Outros conheceram fragmentos, ou ouviram e ou experimentaram como um instrumento de controle comportamental. Consequentemente, não acreditaram e, uma vez livres daquilo que lhes controlava, passaram a repudiar o porquê, completamente, pois nunca viveram o propósito, logo, nunca o compreenderam, portanto, nunca o experimentaram. E você pode passar a vida sem percebê-lo, sem compreendê-lo, pode mudar sua perspectiva, desviar o olhar como quem se afasta do arco-íris até que ele suma do horizonte. Mas o sol permanece, as leis da refração não se dobram, o propósito não cessa de existir. Seu livre-arbítrio molda como você o experiencia, como você participa dele, mas não altera o propósito, não o posterga, nem o antecipa, não desvanece o desígnio que o sustenta, pois há um plano maior em ação, não de calamidade, mas de prosperidade, para lhe dar esperança, um futuro. O propósito é algo que você pode ou não entender, mas ele te direciona, que te molda, para que você se transforme e realize coisas que somente você poderia fazer. Isso só é possível ao longo de uma convergência de acontecimentos ao longo da sua vida que moldam a sua percepção, o seu entendimento, que leva a gostar de certas coisas e detestar outras, características que nos tornam únicos. Tornou quem você é, refinado de forma precisa em o que você está destinado a ser. Você não é apenas parte de um todo, você é único dentro de um grande design. Entender o porquê de todas essas coisas é poder, e o propósito é a verdade que nos prende a este poder. Este propósito não é uma invenção sua ou minha, ele é revelado nos padrões, no princípio da similaridade que conecta a folha à galáxia, nas paixões que o inflamam, nos medos que o perseguem e principalmente nas recusas que o definem. Viver o propósito não traz repouso, traz clareza, traz inevitabilidade. O propósito da vida de todos nós está interligado com a realidade que transcende o tempo e espaço, que guia a convergência de acontecimentos históricos para um objetivo final. Você está sonhando acordado, vivendo em um mundo de devaneio posto em frente aos seus olhos para te cegar da verdade. Você não é uma anomalia do sistema, você não é uma falha, um acidente. Você foi intencionalmente criado, escolhido. Você foi amado por um amor que não conhece fronteiras, não conhece limites, um amor que transcende o tempo e o espaço e rompe o véu da realidade. Um amor que deu tudo para te encontrar, exatamente aonde você está, neste exato momento. Eu sei que você está aí. Eu posso senti-lo agora. Eu sei que você tem medo. Medo de nós. Medo da mudança. Da jornada através do caos aparente. Eu conheço o futuro, mas eu não vim dizer apenas como isso vai terminar. Eu vim dizer como isso vai começar. Eu vou mostrar a você o que não querem que seja visto. Vou mostrar um mundo de maneira que muitos não conhecem e outros só ouviram falar, mas não compreenderam. No próximo vídeo, eu vou mostrar a assinatura por detrás de tudo, os padrões matemáticos,
e naturais que conectam o visível e o invisível. A ordem que ecoa desde a menor partícula até a vastidão do cosmos. E o que acontecer depois depende de você.